Boa tarde, pessoal. Bem-vindo à nossa aula sobre string na linguagem C. Hoje eu vou fazer um breve relato aí de como a gente pode trabalhar com string na linguagem C. E o nosso objetivo é fazer aí algumas implementações e alguns códigos aí referentes a strings. O que vem a ser uma string? Uma string nada mais é do que um vetor, né, um espaço de memória onde a gente armazena então caracteres, e esses caracteres agrupados formam então uma palavra. Por exemplo, né, então a gente tem aqui esse vetor aqui, né, que a gente pode chamar ele de um texto, né, de uma string chamado texto. E aí, cada espaço do vetor, então a gente recebe aqui uma letra da nossa palavra que a gente deseja armazenar, certo? Então aqui, como a gente pode observar, então, uma string é uma variável do tipo vetor, uma variável do tipo char, né, que tem um tamanho pré-definido. Então, eu escolho esse tamanho aqui, aí eu posso armazenar uma string do tamanho que eu desejar, certo? Uma definição importante que a gente tem de string é que no final dessa string, porque quando a gente cria aqui vamos imaginar que eu quero criar aqui uma string com 100 caracteres. E aí, essa string eu quero usar ela para armazenar a palavra aula. Então, a palavra aula vai ocupar apenas 4 espaços. E aí a gente tem, então, esse terminador de string. Então, o último espaço utilizado da nossa variável, ela vai receber, então, esse terminador, que nada mais é do que o /0. Certo? Aí para frente aqui da minha string até chegar à centésima posição, né? Então aqui a gente tem a posição que vai de 0 até 99. Então aqui eu vou ter outras informações que a gente pode estar acessando, mas não é interessante para o nosso trato aqui da nossa string. Por exemplo, aqui eu string com a palavra João. Então eu tenho aqui esse vetor criado aí com essas letras armazenadas nessas posições. Então, lembrando que em C, né, toda a primeira posição então, de um vetor é na posição 0. Então, a palavra João ocupou então, esses 4 primeiros espaços. E no quinto espaço aqui, então, eu tenho um terminador de string. Então, esse terminador de string é um caractere especial que a gente vai usar ele para tratar as nossas strings. Aqui no slide a gente tem um exemplo aqui de como que a gente pode fazer para efetuar, então, a leitura de uma string. Eu vou implementar isso em código para vocês verem, né, como que a gente pode fazer, então, essa implementação aí desses dados. Certo? Então, nós vamos fazer aí o primeiro exemplo da nossa implementação de C, usando a leitura de string. Então, para ler uma string, é igual a gente ler uma variável. Então, a gente precisa declarar esse espaço na memória, e a gente vai fazer um comando de entrada e um comando de saída, né, produzindo, então, a leitura ou a escrita dessa string. Então, vamos lá para o nosso código C para a gente poder, então, implementar essas funções. Lembrando aqui o início da nossa aula aqui, abrir o terminal aqui, né? Então, abrindo o terminal, eu vou entrar dentro da minha pasta de documentos, certo? Dentro da pasta de documentos, eu tenho uma pasta que eu vou criar aqui, que eu vou chamar de aula em C, né? Aula C. E aí, dentro dessa pasta aula C, eu vou, então, estar criando, então, aqui
uma, né, pasta para a gente poder, então, armazenar, então, os nossos códigos de string. Então, eu estou criando essa pasta aí com o nome de string, certo? Então, eu criei aqui um caminho, né, dentro da minha pasta de trabalho ali, né? Então, a gente tem aí um caminho para poder, então, armazenar aí os nossos arquivos. Lembrando que aqui dentro de string eu não tenho ainda nenhum código feito aqui, eu vou, então, desenvolver aí toda a parte. Então, se você quiser aí criar essa estrutura aí no seu computador para poder usar, então, basta pausar o vídeo aí agora e realizar, então, aí os comandos de mkg, cd, até você ter essa estrutura, certo? Dito isso, então, vamos abrir aqui, então, o nosso primeiro exemplo, né? Eu vou chamar ele de exemplo 1.c, né? E aí, esse primeiro exemplo, então, a gente vai fazer a leitura, então, de string. Então, abri aqui o meu editor de texto, né? Vou maximizar aqui essa fonte dele para a gente poder trabalhar aqui. E aqui, então, aqui dentro, então, eu vou fazer aquela implementação das strings que eu tenho lá. Então, eu tenho que implementar, então, a criação e a leitura de strings. Então, nós vamos fazer aqui alguns testes para vocês verem, então, como que a gente pode, então, manipular strings aqui na linguagem C. Então, vamos começar aqui o nosso código. Esse código, né, ele vai ter toda a estrutura principal, então, dos nossos programas, né? Como sempre, a gente tem tudo essa parte aqui de introdução, e aí a gente vai, então, aqui criar a nossa string para a gente poder trabalhar aqui dentro. Para facilitar a criação dessa string, eu vou, então, definir aqui uma constante, né, tamanho, para a gente poder sempre estar trabalhando, então, com esse tamanho aqui para as nossas strings, certo? Então, aqui eu estou criando uma string com 100 espaços para poder, então, armazenar, então, meus dados, certo? Então, a primeira função que eu vou criar, então, eu vou criar aqui um código para manipular string através de funções. Então, eu vou criar aqui uma função, né, de leitura de string. Então, quando eu leio uma string, então eu posso ler a string em forma de caractere, eu posso ler a string em forma de palavra e eu posso ler a string em forma de frase. Então, nós vamos fazer essas 3 leituras aqui. Então, vamos imaginar que eu queira criar, então, uma função de leitura de uma string que leia uma letra. Então, eu vou criar aqui um caractere chamado de L, né? Pode ser só L, né? Então, esse caractere L, né? Então, eu vou ler essa string, né? Como ele é uma string, eu vou passar aqui o parâmetro de vetor aqui, né? Aqui eu poderia usar, então, também um ponteiro para a gente poder indicar aqui essa posição. Eu vou fazer em forma de ponteiro aqui, que acho mais apropriado. E aí, o que a gente vai fazer? Que a gente vai fazer a leitura, então, de uma posição da minha string. Qual posição eu vou ler aqui? Nesse caso aqui, eu vou ler a primeira posição aqui da minha string. Então, como eu estou lendo o caractere, então, o comando de formatação é %C. Então, aí eu vou conseguir ler, então, a letra na minha primeira posição, certo? Então, aqui eu estou lendo um caractere, né, dentro da minha string. Como eu estou lendo um caractere, então eu tenho que comportar isso aqui como se fosse a leitura básica das minhas variáveis
inteiras ou dobles, né, as variáveis primárias que a gente tem. Certo? Depois de lido essa string, né, vamos ver aqui se a compilação está sendo realizada com sucesso. Então, vou testar aqui, eu já criei a função, então eu posso testar isso aqui já na compilação. Lembrando que o comando de compilação, eu estou criando um programa chamado T, né? Então aqui eu compilei o T, dei exemplo 1. Então se eu rodar T, então não está realizando nada ainda, certo? Aí eu preciso efetuar a leitura então da minha string. Então, se eu colocar aqui leia letra, né, da string, então aí eu vou conseguir ler a minha letra da minha string, certo? Então vamos criar aqui uma variável também, uma função para que escreve uma string, né? Vamos chamar ela de escreve string, pode ser escreve string. Então ele vai receber também uma string que pode ser um vetor, né? E aí eu vou só imprimir aqui o resultado para vocês verem aí como que a gente está então procedendo então aí a leitura, né, da nossa string. Então eu vou por enquanto usar aqui o %C, que é a primeira posição que eu estou lendo lá no início lá. Então aqui eu estou mostrando então como que a gente pode efetuar a leitura de um caractere e como que a gente vai imprimir esse caractere aí na minha tela, certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, principal, deixa eu dar uma formatação aqui. Então aqui eu vou escrever essa string STR. Então eu fiz a leitura, agora eu vou fazer a escrita. Aí a gente vai conseguir então agora obter então um resultado qualquer aqui que a gente fizer aqui, porque a gente já tem a entrada e a saída. Tá vendo? Eu digitei uma letra R aqui e ele saiu. Se eu digitar a letra Y, então ele já está escrevendo a letra Y. Então a gente observa que, apesar dele ser um vetor de caracteres, então a gente pode ler letra a letra ou pode escrever letra a letra da nossa string, né? O que a gente quer escrever na verdade, então eu vou dar uma... A gente quer escrever a string inteira, né? Então a gente vai usar então aqui o formato %S, né? E aí a gente usa então para imprimir a string S, e aí a gente, nesse caso aqui, como eu estou lendo só uma letra, né? Então ele vai imprimir alguns caracteres diferentes ali, porque a gente não terminou a nossa string, certo? A gente leu só uma letra, né? Então seria prudente, né, a gente nessa string aqui de posição L, né, posição 1, a gente indicar então aqui o terminador da string. Então o terminador da string é o símbolo, né, de /0. Então eu tenho que colocar isso aqui a um caractere. Acho que isso aqui pode ser certo. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo. Então aqui agora, se eu digitar B, então ele criou a string por inteiro. Então aqui eu criei na verdade a string de um caractere. Apesar dela ter 100 letras, eu criei então uma leitura de um caractere na primeira posição, e aí eu criei a string completa. E a impressão aqui, então, ela consistiu em fazer, então, esse processo aí. Certo? Agora, a segunda leitura, como é que eu posso ler uma string? Então, eu posso ler uma string, eu posso ler a palavra. Então, outra maneira da gente trabalhar com a string, tá vendo que aqui eu estou criando uma função, né? Ela está usando, então, o ponteiro ali para indicar que eu estou passando então essa string,
E aqui agora eu vou ler uma palavra. Qual que é a diferença de um caractere para a palavra? É o formato. Então, desde %C, eu vou usar %S igual lá no printf. Então, fazendo isso, então eu consigo ler um vetor inteiro de uma string. E aí eu consigo, então, trocar aqui a minha leitura para palavra, né? E eu consigo escrever, então, a minha string, né? Então, da mesma forma que a gente viu ali anteriormente. Então, compilei, vou rodar aqui. Então, agora, se eu escrever a palavra aula, eu já estou conseguindo ler a palavra aula. Tá vendo? Esse processo de leitura de palavra, com o formato %S no scan, ele é um processo que funciona, né, tranquilo, mas ele não consegue ler uma frase. Quer ver? Vamos rodar aqui um teste aqui, né? Então, vamos imaginar aqui aula de C. Tá vendo que ele leu só a primeira palavra porque o %S está lendo só a primeira palavra. Vou criar aqui um arquivo de entrada para a gente poder deixar essas frases gravadas ali, né? Quer ver? Vamos pôr aqui, ó. Aula em C. De C. Aula de C. Então tá, eu criei aqui uma string. Então, agora na que eu rodar aqui, eu já vou mandar então esse arquivo de entrada, né? Então a gente tem ali, tá vendo que a aula de C não foi lida porque a gente está lendo uma palavra. Então como que a gente resolve isso? Então a gente vai resolver isso da seguinte maneira, a gente vai resolver isso, né? Criando então a funçãozinha para poder ler então uma frase. Então, eu vou criar uma função aqui, né, de leia frase, eu vou chamar ela de leia string, porque é o que a gente mais usa, né? Então, a gente vai receber uma string de parâmetro de entrada, né? E essa string parâmetro de entrada, a gente vai usar ali um formato especial para poder estar lendo, então, essa frase. Que formato é esse, pessoal? A gente vai usar, então, uma formatação aqui especial de strings, né? Isso vocês podem encontrar em livros de linguagem C, né? Então, tem caracteres especiais que a gente consegue, então, formatar então essa leitura. No nosso caso aqui, a gente vai efetuar uma leitura até ele encontrar um enter agora. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou negando o enter. Então, feito esse formato, a gente então vai conseguir ler até o enter. E por garantia toda vez que a gente trata caracteres, strings, quando você está digitando o teclado, na memória do teclado, a gente chama buffer do teclado, então essa memória ela pode estar vinculada ao seu dado que você está digitando. Então, geralmente esse enter que você digitou, ele não é limpado no seu programa. Então, eu vou incluir esse comando aqui do enter, que é o /n, antes da leitura até o enter, que aqui ele vai ler toda a string até encontrar o enter, né, que também é o /n, então é assim que funciona esse caractere especial. E aí, então, essa simples mudança de formato, então, eu vou conseguir, então, ler a minha string por completo. Olha lá, vamos compilar lá o nosso programa, vamos pegar aqui, compilação, então, deu um errinho aqui no meu string, linha 14, o que eu fiz na linha 14 aqui? % scan, por vírgula, tá certo ali, tá. Fiz alguma coisa errada aqui, tá? Os caracteres tá aqui, string passou, qual que é o erro que deu? Erro de formato, mas não aceitou
essa leitura aqui do barra N aqui. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Tiramos aqui, não, também não. Ele não conseguiu ler isso aqui. Claro que não vai conseguir ler isso aqui, que eu tenho que pôr o símbolo para fazer o formato da leitura da formatação, que é com %, né? Então tem que pôr %, ali, que senão não vai funcionar. Agora funcionou. Então, olha aí, agora eu consegui ler, então, a aula de C, né, que é a nossa string do nosso arquivo lá, né, completo, né? Então, se a gente alterar o nosso arquivo de entrada, né, aula de C no IF, então agora eu alterei a minha string, então se eu ler a minha string, ele já está lendo, então, todo aquele conteúdo da string. Tá vendo? Então, em resumo, do que a gente fez aqui nessa primeira parte. Então, a gente está criando algumas funções para ler e para escrever função, para escrever as strings aqui que a gente precisa, né? Então, o formato da string é sempre US, né? Então, tanto no print quanto no scanf, US que funciona. E esse formato específico aqui, então, é o formato que vocês podem usar aí para poder fazer, então, a leitura de frases completas das suas entradas, certo? Se você quiser ler só uma palavra, então, a cada espaço você cria uma nova palavra, então você pode usar o /s, e se você quiser usar os caracteres, também é possível você ler caractere a caractere, certo? Então, qual que é o formato mais usual para quando a gente trata a string, então é ler as strings através, então, aqui do nosso formato especial aqui da exclamação aqui, do acento circunflexo, /n. Então, esse formato aqui lê até ele encontrar um enter, certo? Então, se eu rodar lá no meu terminal, o meu programa de leitura, então, se eu estou rodando aqui, então eu vou digitando aqui até que eu encontre um enter. Enquanto eu não encontrar um enter, tá vendo? Estou digitando aqui, agora na hora que eu digitar enter, aí ele vai armazenar, então, todos esses caracteres dentro lá da nossa memória do nosso vetor, certo? Então, isso aqui é a maneira, quando a gente for escrever ou ler uma string, é a maneira mais usual, né? Tá vendo que aqui no programa principal ficou bem enxutinho, a gente vai tentar escrever todos esses exemplos aqui, usando, então, essas estruturas aqui, certo? Então, dito a forma da leitura da string, vamos manipular algumas funções com string. Então, a primeira função que a gente vai entender, isso aqui é uma função que já está implementada na string.h, que é uma função de C. Então, a gente vai usar essa função da string.h, mas a gente também vai criar as nossas próprias funções de cópia. Então, dado duas strings, então a gente tem uma string A, onde essa string A, ela tem uma palavra qualquer, né? Esta palavra, ela forma, então, o nosso vetor de string, ela tem aqui o terminador, e eu tenho uma string de B, né? Então, eu tenho a string de origem, que é onde está a minha palavra, né? Então, aqui a origem é essa aqui, né? Então, isso aqui é a minha origem, e aí eu tenho a minha string de destino. Então, fazer uma função de cópia é realizar uma função de cópia de um vetor, né? Então, como que a gente realiza uma função de cópia de um vetor? Então, a gente vai realizar, então, né, uma estrutura de repetição, onde a gente vai caminhar do nosso valor de início, né, de 0 até o tamanho da string -1, ou até o final da minha string -1, né? Então, aqui a minha string B,
de posição X sempre vai receber a minha string A de posição X. Então, fazendo essa implementação desse algoritmo aqui, então a gente consegue realizar então essa função de cópia aqui. Então, nós vamos implementar isso lá no C para a gente ver como que a gente pode manipular essas cópias aí de string. Certo? Vamos abrir aqui o meu terminal. Vou abrir aqui o segundo exemplo. Né? Segundo exemplo, eu vou chamar de exemplo 2.c. E aí, esse exemplo 2 a gente vai implementar então a cópia. Lembrando que eu vou fazer engenharia de software, então eu vou precisar ler string, eu vou precisar escrever string, eu vou precisar da minha função principal do meu programa. Então eu vou copiar tudo isso aqui para o meu código 2, certo? Copiando aqui para o meu código 2, eu vou só fazer aqui o cabeçalho aqui, né? Include stdio.h. Eu já vou incluir a biblioteca string.h, que é que a gente vai usar as funções, e eu já vou fazer a definição do tamanho, que é 100. Essa definição ela é uma constante, então ela é global no sistema, então qualquer uma das minhas funções pode analisar. Então, esse exemplo 2 já está compilável, tá vendo? Então, eu já posso fazer uma compilação aqui do meu exemplo 2. Vamos testar aqui nosso exemplo 2. Então, aqui eu compilei o exemplo 2 e agora eu vou rodar meu exemplo 2. O que o exemplo 2 está fazendo? Ele está lendo uma string por enquanto, que é o mesmo exemplo lá do anterior. Então, o que eu quero fazer? Então, eu quero fazer uma cópia de uma string. Então, se eu quero fazer uma cópia de uma string, então eu vou ter que ter duas strings. Então, eu vou criar aqui duas strings. Na verdade, eu quero implementar essa cópia, né, da função, né? Eu quero fazer através da minha função copy, eu quero usar o strcopy também, né? Então, eu vou criar aqui, então, 3 strings para a gente poder, então, manipular aí todas essas funções, tá? Então, a primeira função eu já estou fazendo, que é ler a primeira string. E aí, a primeira string eu vou escrever aqui, né? Então é a primeira string, ela vai ser impressa, vai ser lida, e aí eu vou escrever essa primeira string. Agora eu posso realizar uma cópia da segunda string, então o meu destino, que é str2, vai receber a str1. Então aí eu estou copiando todo o conteúdo da minha str1 para str2. Então, agora eu vou imprimir a str2, certo? Então, rodando isso aqui, então a gente já tem, então, vamos pegar lá, né, a aula de C, tá vendo? Então, tem as duas strings já sendo lidas e sendo gravadas lá para poder, então, já está armazenado na 1 e na 2. Agora, vamos implementar, então, aqui a nossa função de cópia. Então, eu vou criar uma função vazia aqui, né? Copia string, né? Então, essa função de copia string, ela vai trabalhar, então, com duas strings. Eu vou criar aqui 2 ponteiros para poder trabalhar aqui com essas duas strings. Então, eu vou criar aí o ponteiro S1, o ponteiro S2. Podemos usar a mesma metodologia de uso, lembrando que aqui é um ponteiro, então tudo que eu manipular aqui dentro dessa função, ela vai fazer efeito aqui, né? Então a gente pode copiar esse conteúdo da S2 para S1, certo? Então aqui eu vou criar um inteiro X. Vou fazer um laço aqui, ó, de x que recebe 0, né?
enquanto o meu valor de S2 de X for diferente, né? Vamos pôr aqui sinal de diferente. Eita, o que saiu aí? Diferente do terminador de string. O que é o terminador de string? É aquele caractere lá. Então, fazendo isso, eu vou conseguir, então, caminhar em toda a minha string e vou estar produzindo, então, aquela função de cópia. Qual que é a minha função de cópia? A minha função S1 de X vai receber a minha função S2 de X, certo? Então, essa função vai receber cada um de X. E no final aqui, o meu S1 de X tem que receber o terminador da string, porque a gente não copiou o terminador da string, porque ele saiu ali antes do terminador da string. Então, vamos criar aqui o terminador da string. Isso aqui é o terminador da string. Então, isso aqui é necessário. Vou pôr aqui um exemplo aqui para a gente saber o que a gente está fazendo. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa função cópia? Essa função cópia, ela está, então, tratando, então, duas strings. Então, a minha função de cópia está recebendo a minha string de destino, também recebendo a minha função, a minha string de origem. Então, eu estou pegando aqui o conteúdo caractere por caractere e jogando caractere por caractere nessa outra string. E ao final, estou pondo o terminador da minha string. Certo? Então, feito isso, então, a gente consegue, então, reproduzir a strcopy através, então, do próprio C, e aí a gente consegue, então, criar aqui uma string 3 a partir da string 1, certo? E aí a gente consegue, então, produzir, então, uma cópia também da nossa string 3, certo? Aqui, então, imprimir a 1, imprimir a 2, imprimir a 3, certo? Então, aqui o meu programa principal ficou bem resumido, né? Então, as três strings. Aqui eu usei a função do string.h, né? Então, aqui é a biblioteca string.h. E essa função aqui foi criada, né? Foi criada, né? Então, essa função criada, então, a gente consegue manipular de formas melhores nossa string. Então, qual que é a vantagem a gente criar nossa função para fazer a nossa cópia? Então, aqui a gente tem várias vantagens, né? Inclusive, criar uma criptografia aqui, né? Vamos testar aqui sem manipular aquilo ali, mas, por exemplo, vamos ver aqui o que acontece. Então, eu realizei as três cópias. Aí, por que eu posso fazer isso? Eu poderia criar aqui uma sigla de César, porque eu tenho um processo de criptografia aqui na minha cópia da minha string. Então, eu consigo produzir uma cópia da minha string, né, onde eu consigo criptografar esses dados, porque o nosso caractere é inteiro, e aí a gente pode fazer operações matemáticas nesse inteiro. E aí aqui a gente realizou, então, uma operação de deslocamento de 3 posições na nossa tabela ESC, né? Lembrando que a nossa tabela ESC é a tabela de classificação intercâmbio de informações. Então, que a gente conseguiu, então, manipular essas posições, coisa que na utilização aqui da minha função, aqui eu não consigo, então, editar essa forma com que é feita essa cópia. É mais simples usar isso aqui? Com certeza é mais simples usar isso aqui. Então, o meu código ficaria bem mais simplificado se eu tivesse isso. Certo? Então, é assim que a gente faz cópia de string. E aí, a gente viu aqui que ele está funcionando bem, inclusive fazendo a criptografia. Se eu não quiser a criptografia, basta tirar aqui a soma aqui. Então, ele vai realizar a cópia do mesmo jeito que ele tinha a cópia lá. Vamos deixar aqui a criptografia, não? Porque a gente consegue, então,
visualizar aí uma função melhor, né, de como que a gente pode fazer, então, aí a manipulação aí desses caracteres aí. Ok? Vamos para o próximo tópico agora, que é a concatenação. A concatenação, ela é a maneira da gente juntar, então, duas strings. Então, a gente tem uma string A, e aí a gente quer que essa string A, vamos imaginar aqui que está a palavra aula, né? A gente quer juntar essa string A com uma string B qualquer. Então, essa string B é a minha string de origem, né? Então, aqui eu vou pôr aqui de, né? O espaço é considerado também, né? Então, eu tenho aí essas duas strings, e aí eu quero uma string C, onde eu tenha a palavra aula de C, certo? Então, aqui eu vou ler duas strings e eu quero juntar essas duas strings, né? Então, aqui vai ficar um vetor aí com essas indicações aí, certo? Então, essa origem de destino, essa string de destino é essa aqui, então, essa origem vai ser anexada aqui no final dessa string aqui de destino. Então, vamos tentar manipular dessa forma, que aí a gente pode trabalhar. Então, vamos mudar aqui primeiro o nosso arquivo aqui, né? Então, vamos criar aqui duas strings. Então, tem duas strings agora, e aí vou copiar aqui esse código todinho para o próximo exemplo nosso, a gente usar ele. Então, eu quero usar a engenharia de software. Então, nós, para o terceiro exemplo, vou usar, então, todo aquele código lá, eu só vou apagar aqui a função. Não é esse aqui que eu queria copiar, não. Eu copiei errado. É esse aqui que eu quero copiar. Eu quero copiar toda essa função aqui, vou tirar só da cópia aqui, né? Então, a gente vai precisar da escrita, né? Das três strings, né? Que a gente quer ler duas strings, quer concatenar numa terceira. Como a gente vai realizar isso através da implementação também, que a gente vai fazer a implementação aqui, então vamos criar aqui uma quarta string. Então, a gente quer ler duas strings, né? Então, vamos já fazer esse processo aqui de leitura, tá vendo? Então, por isso que é bom fazer a implementação dessas funções. Aí, eu já quero ler uma, quero ler duas, quero ler N string, é só a gente fazer esse processo aí de utilização das funções, né? Que aí fica bem mais legal, né? Vamos compilar aqui o terceiro exemplo, ver se ele está efetuando a leitura, né, aqui do nosso treino, das nossas strings. Eu acho que está realizando, então compilei e lá, tá vendo a aula? Aí na segunda string ficou de C. Tá lendo direitinho, agora vamos fazer então a concatenação através da string.h. Essa concatenação, então, é STR cat, que é a concatenação. Então, a minha string, eu quero concatenar, na string 3, eu quero concatenar a string 1. Vamos fazer uma string 3 recebendo, então, a concatenação da string 1. E vamos escrever aqui essa string 3. Então, criei uma nova string recebendo, então, o conteúdo da 1. Então, tipo, essa concatenação que eu realizei aqui é tipo a cópia, né? Então, eu fiz aqui, ó, a palavra aula, foi lá para a string 3. Perfeito. Agora, eu tenho que concatenar a string 2. Vou fazer o mesmo processo. Então, agora eu vou mandar a string 2 para concatenação do
da na string 3. Aí eu vou escrever string 3. Vamos ver como que ficou isso. Então, eu vou rodar aqui, o que que tem? Olha lá, concatenei as duas strings. Observe lá que ficou concatenado junto. Então, não teve espaço de uma string para outra. Então, isso a gente tem que resolver também através, então, da concatenação aqui de um espaço em branco aqui, nessa posição aqui da ligação, então, das duas strings. Então, aqui a gente pode pôr um espaço em branco, que eu acredito que seja aspa dupla. Deixa eu salvar aqui. Acredito que seja isso. Tá vendo? Então, agora eu consegui fazer a concatenação das duas strings. Então, concatenação, não sei se vocês já viram quando a gente faz preenchimento de alguns formulários. Então, tem lá, primeiro e último nome. E aí eu quero fazer o nome inteiro, né? Então, eu concateno primeiro com o último. E aí eu tenho, então, essa palavra escrita aí. E aí vamos fazer essa função de concatenar essa string. Então vamos criar uma função de concatenação, né? Parecido com essa. Então é uma função de concatena cat string. Então vou chamar ela de cat string. Então eu vou criar aqui o mesmo formato, né? S1 para a primeira, que é a de destino, né? E vou criar aqui a char1, que é a nossa string de origem. Então, essas duas strings, elas vão ser concatenadas. Vale lembrar, né, aqui no caso dessa concatenação, então, esse espaço dessa concatenação, então aqui a gente poderia até aumentar aqui esse espaço aqui, né? Então a gente poderia ter um tamanho maior aqui de capacidade, né? Porque se a gente por um acaso for o limite da string, então quando você está concatenando duas, né? Então esse limite pode aumentar. E aí a gente vai realizar, então, aqui o processo de concatenação. O que é o processo de concatenação? Como foi desenhado ali, então? Então, a gente tem que copiar aqui a primeira string para a string de origem. Então, você vai ver qual que você tem que saber qual que é o tamanho dessa string sua de destino aqui. E a partir desse tamanho aqui, você vai concatenando aqui, então, essa função. A função de tamanho ela é uma função que a gente ainda vai ver, mas é a strlen. Então, eu quero saber qual é o tamanho da minha string, certo? Sabendo o tamanho da minha string, aí eu vou então criar o meu laço para caminhar na minha string 2. Então, a minha string 2 eu vou caminhar ela sempre de x, enquanto S2 de x for diferente de terminador, né? Lembrando que o terminador aqui a gente usa para manipular então esses finais de strings. Então, aí a gente, fazendo isso, a gente vai ler toda a string 2 a partir do ponto da string, do tamanho da string T. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, a string de posição T, né, vai receber a minha string 2 de posição X. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pondo o início da string 2 no final da string 1. Então, é isso que eu estou realizando aqui. Feito isso, né? Então, esse laço ele vai ser realizado. E aí eu vou incrementar aqui o meu T, né? Porque para cada letra nova que eu colocar, eu vou ter que incrementar esse T. E aí, ao final, essa string 1 de posição T vai receber novamente o terminador aqui, que é a indicação, então, do final da string.
Olha aí, tanto ficou legal, então, a minha função de concatenação. Então, o que eu fiz primeiramente? Descobri qual que é o tamanho da string 1. Aí eu começo a partir dessa posição P, coloco toda a minha string 2. Então, aí com isso eu faço a minha concatenação. Quer ver? Vamos fazer aqui um exemplo. Então, cat de string, a string que eu quero jogar aqui é a string 4 agora, né? E eu quero jogar a string 1 dentro dela. Então, a 4 é uma string vazia, certo? E aqui eu vou, então, escrever, então, esse valor da string 4. Tá vendo? Então, ó, tanto fica prático a gente escrever programas usando funções. Então, aqui eu já estou criando aí todas, então, essas partes aí. Vamos compilar aqui, é o terceiro exemplo, né? E, exatamente, olha lá, ele conseguiu imprimir ali, tá estranho que ele deu uma colada ali, por que ele deu uma colada ali? O tamanho da string 0, ele colocou na posição 0, eu fiz alguma coisa errada aqui nessa string 1, não fiz, então, né? String 4, ele não colocou numa posição muito legal ali, né? Por que ele ficou emendadinho ali? Ele imprimiu uma posição errada ali, né? Qual que é o algoritmo aqui? Tá certo, né? Tem um espaço aqui, né? A função, na verdade, a SPR4, ela não tinha nenhum espaço dentro dela, né? Então, vamos analisar aqui que quando aqui o tamanho dá 1, ele pode dar 0. Deixa eu dar um printf aqui para ver qual que é o valor que ele está fazendo aqui. Vamos fazer um debug aqui nessa posição aqui, que eu estou em dúvida aqui com relação aqui qual o valor que ele considerou aqui para esse tamanho da string que ele fez. Vocês viram lá que ele imprimiu um valor meio estranho ali, né? Então vamos debugar aqui. A nossa função ela está em... ele considerou o tamanho 1. Por que ele considerou o tamanho 1? Ele não deveria considerar tamanho 1. Tamanho 1. Por que ele considerou tamanho 1? A minha string não tem nenhum espaço, que a string 4, né? Ela está vazia, né? Porque essa string ela pode ter lixo nessa string, né? Então eu tenho que tratar essa string aqui. String 1, mandei a string 4, mandei a string 1. Somei ela ali. Ele teria que dar 0 aqui nessa posição aqui, ó. Então aqui o tamanho da posição, exatamente isso aqui. Por que eu agora ele zerou, porque essa string 4 não estando zerada, ele está dando esse bugzinho aí do tamanho da string. Vou zerar ela lá para chamar lá, então, antes de chamar isso aqui. Por aqui eu teria até uma... O que ele considerou isso aqui? Agora eu fiquei na dúvida aqui. Isso aqui não era para ele considerar um. Essa função externa, ele não achou o termo, na verdade, ele achou um lixo na string 4. Né? E aqui na string 3 ele não achou. Então, a string 3 aqui está... Não fui eu que fiz esse lixo, não. Ele está pegando esse lixo de alguma posição da memória e está atrapalhando aqui o processo aqui. Para evitar isso, vamos zerar aqui a string, aí a gente
já ver até como que a gente consegue fazer isso. Então, a string 4, posição 0, ela vai receber, então, o terminador aqui. Aí eu quero ver se ela vai fazer esse... No caso aí, eu não sei como que vai estar no computador de vocês, mas antes de eu começar aqui essa concatenação da string 3, vamos zerar ela também para garantir que essa concatenação está sendo iniciada sempre na posição 0 de cada string. Então, isso aqui é zerar uma string. Então, isso aqui eu estou fazendo para zerar uma string. Para ficar padrão aqui para todos os códigos que a gente está fazendo. Tá? Então, aqui lá está imprimindo o P lá, que tem que dar 0 no primeiro caso, né, que a gente está fazendo. Isso. Agora deu certo. Certo? Então, ele né, criou um lixo lá, eu zerei aqui, aí resolveu a questão do lixo. Então, vamos resolver aqui a função. Então, como que ficou a função concatenação? Vai ver que a gente derizou, né, pega o tamanho e aí leva o final da 2 para essa posição T aqui da 2. Aí, o que eu vou fazer aqui? Então, aqui eu vou fazer o mesmo processo, vou concatenar uma string que é um caractere e vou concatenar a string 2 também, certo? Então, aqui a string 4 é para ficar da mesma forma da string 1. Então, vamos ver lá exatamente da mesma forma. Então, a gente tem ali as duas funções funcionando da mesma maneira. E eu poderia fazer diferente aqui na string 4, né? Eu poderia inverter a posição aqui da string 3, tá vendo? Então, eu pus a string 2 na frente da string 1. Tá vendo? Então, a gente pode brincar com essa questão de concatenação. Então, a gente só mudar aqui, então, qual que é a origem que a gente está concatenando dentro das minhas variáveis de concatenação. Certo? Então, isso aqui resolveu o problema daquele lixo lá, né? Então, sempre que a gente trabalha com string, a gente tem que imaginar essa questão do lixo, né? De como que a gente faz, então, essa questão da limpeza desse buffer, né? Então, a gente já está usando isso aqui na leitura, isso aqui nada mais é, então, que uma limpeza de um lixo também, né? Para tratar bem esses strings aí. Então, a gente não fala mais de leitura, mas eu estou usando aquela mesma ideia que a gente implementou lá no início dos nossos exemplos, né? Então, aqui também eu estou usando essa questão de limpeza de lixo. Eu não sei se vocês observaram, mas quando eu fiz a leitura aqui, como ela é um vetor, uma string, então a gente não põe aqui o ponteiro aqui, né? Então, o próprio nome já indica a posição da memória e aí a gente consegue, então, efetuar, então, essa leitura. Certo? Terminado isso, né? E aí, vou colocar aqui a função principal, as outras funções, se vocês quiserem, podem anotar aí no vídeo aí de vocês. Vamos para o nosso próximo tema, que é o tamanho, né? O tamanho, a gente já implementou isso aí, né? Já usou o tamanho lá, né? Para descobrir lá o tamanho. E aí a gente vai agora usar então um exemplo aí e vai implementar essa função de tamanho também, de contagem de letras. Então vamos lá. Qual que é a ideia desse algoritmo? A ideia desse algoritmo aqui é dado uma string, né? Então eu vou ter uma string tipo aquela lá, né? A aula de C. Certo? Então eu tenho essa string aqui, e aí essa string, ela também tem um terminador. E aí eu quero contar aqui quantos espaços de memória foram usados, quantas letras, quantos espaços. Certo? Então aqui o tamanho dessa string, ele vai retornar um inteiro, que é 9. Certo?
E aí a gente vai implementar isso aqui no nosso quarto exemplo. Então, eu vou pegar aqui esse exemplo aqui e vamos criar aqui o nosso quarto exemplo. E esse quarto exemplo, então, eles tratam então, aí do tamanho da nossa string. Então, o tamanho da nossa string, deixa eu aumentar aqui a fonte, colar aqui. Eu não quero cópia, eu vou apagar aqui o que eu não quero a cópia, e eu não quero essa parte aqui, certo? Então, aqui, quantas strings eu vou querer manipular aqui? Eu quero saber uma string, quero saber o tamanho dessa string, né? Então, eu vou precisar apenas de uma string aqui nesse exemplo. Então, eu vou ler a string. Qual string que eu vou ler? Vamos lá na nossa entrada lá. Vou ler a string aula de C, certo? E aí, o que eu vou criar aqui? Ah, cadê o exemplo 4? Exemplo 4, esse aqui. Isso. O que eu vou criar aqui? Primeiro, uma variável, né? Tamanho, certo? Essa variável tamanho vai receber, então, o tamanho da minha string, certo? Então, se eu imprimir aqui o conteúdo dessa variável, né? Posso até fazer uma função para imprimir, né? Vamos escreve valor, né? Vamos criar uma função aqui que eu acho mais fácil, né? Então eu vou querer imprimir um inteiro, né? Eu quero imprimir um valor, né? Então eu quero imprimir um tamanho, na verdade, né? Então vamos criar aqui uma função que vai imprimir essa mensagem de tamanho, né? Printf, então aqui, tamanho, aí eu vou criar uma aqui para imprimir a string e o tamanho, né? Então vamos imprimir aqui a string e o tamanho. Eu poderia arrumar essa aqui, né? Não preciso criar uma nova, né? Acho que eu vou colocar ela aqui, de cara aqui. Então aqui eu tenho o tamanho da string, que é dado então por %d e é o meu PV, certo? Então agora eu não vou nem mais criar outra função, vou só alterar aquela lá que é necessária. Então eu vou criar aqui o meu tamanho, vou ler a minha string, vou criar a minha variável de tamanho e vou escrever agora o tamanho com a string, certo? Esse tamanho de string, o que ele está fazendo? Ele nada mais está fazendo do que contando então a quantidade de letras que a gente tem. Então, está sem erro, né, na aula? Tem tamanho 9, string e aula de C. Viram? Então, a implementação aqui funcionou bem e a gente já está usando então essa função aqui, que é a função do tamanho aí da nossa string. Agora vamos implementar então essa função tamanho. Então, vou criar a função tamanho. A função tamanho ela vai receber então uma string e a gente vai contar essa string. Lembrando que aqui eu estou trabalhando aqui com ponteiros, né? E aí a gente vai então contar essa string. Então aqui eu vou iniciar aqui de x e aí eu vou fazer o meu laço aqui, ó, for 0, enquanto o s de x for diferente de terminador. Quem que é terminador? Terminador barra 0 lá, né? E vou fazer o x vai mais. E aí, aqui a gente está criando uma função, né? Uma função onde a gente tem um retorno aqui de um inteiro e ao final aqui desse valor, a gente retorna o x aqui, que é o tamanho da nossa string. Tá vendo? Então, o próprio laço já vai me dar esse tamanho da minha string. Certo? Então, aqui eu vou criar uma variável de tamanho 2, né?
E aí eu vou conseguir, então, fazer, então, a impressão desse valor 2 aqui também. Aqui não usei 2, né? Isso. T2, T2, T2. Tá vendo, então, a minha função principal, né? Tá vendo a função tamanho? É só eu fiz um laço percorrendo todas as linhas até achar o terminador. Isso é a quantidade de tamanho. E aí, a gente tem lá a mesma quantidade. Mais uma vez, por que eu vou implementar a Sterling se põe a Sterling na string com variáveis? Você vai implementar isso porque você pode criar aqui uma situação diferente. Quer ver? Eu quero contar quantos A eu tenho na minha string. Então, olha aí, se o meu S de X, né, for igual a A maiúsculo, né, eu quero A maiúsculo, ou, estou criando uma função para contar as letras, ou a letra A aqui, eu poderia pôr o alfabeto inteiro, né? STR de X igual a B, a B não, a A minúsculo. Então, eu quero contar a minha quantidade de A. Se acontecer isso, o que eu vou fazer? Eu vou realizar, então, o meu contador que eu criei ali. E eu vou retornar, em vez de X, o C. Então, fazendo essa operação na minha função, o que eu estou fazendo? Eu troquei lá a função C, eu salvei. Eu acho que eu não peguei, eu não chamei a função aqui, o nome da função, vamos ver lá o tamanho da string, eu não coloquei aqui a função, tamanho da string. Então, eu não tinha posto o nome da função lá, tá vendo? Então, a primeira linha mostra o tamanho usando esta linha. Aquela segunda linha, se eu tirar aquele teste ali, se eu retornar o x, lembrando que toda função que tem um tipo básico, ele pode retornar um valor, então eu posso retornar um valor ou outro. Então, se eu retornar x, eu estou retornando 9. Então, se eu retornar c, eu estou retornando o quê? Um contador de letras As que tem a minha frase. Olha lá, 2 letras As. Então, se eu for lá na minha entrada e colocar mais algumas letras As, então, à medida que eu rodar aqui, então eu tenho ali a quantidade aumentada de As. Tá vendo? Então, mais uma vez, então eu implemento essas funções de tamanho, de concatenação, de cópia, quando eu quero manipular os caracteres na string. Aí o céu é o limite, eu consigo entrar ali dentro ali do meu vetor, eu consigo fazer criptografia, consigo fazer comparações de letras, né? Eu consigo comparar letra a letra, né? Que é o próximo processo que a gente vai fazer, né? Então aí a gente tem aí essas vantagens da função fechada da string.h. Certo? Então vamos para o nosso último exemplo. Acredito que seja o nosso último exemplo, e depois vamos ver os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem lá na casa de vocês, e depois vocês vão postar lá no Swap esses 3 exercícios, mas vamos antes aqui fazer aqui a última implementação então de funções de strings aqui para a gente. A última função, não menos importante que as outras, então, pensa bem, a gente aprendeu a ler uma string, aprendeu a escrever uma string, aprendeu a verificar tamanho, aprendeu a juntar a string, aprendeu a copiar a string. Então, copiar a string não é simplesmente a gente pegar a string 1 e receber a string 2, então copiar uma string significa, ou concatenar, ou qualquer operação de string significa que eu tenho que pegar os 2 vetores e manipular, então, todas as posições
desses vetores para produzir, então, o resultado que eu desejo, certo? Então, manipular string é manipular um vetor dentro do nosso programa, certo? E aí a gente tem aqui, por último, aqui essa função de concatenação. Então, essa concatenação é uma função de concatenação, de comparação. Então, a comparação é uma função de comparar, de verificar se as duas strings têm os mesmos conteúdos. Isso é bastante importante, se eu quero verificar a igualdade, né? E eu posso verificar a diferença também desses strings, né? Então, essa função str_comp, ela tem algumas particularidades que a gente vai tentar implementar também da mesma forma aqui na nossa linguagem aqui C também, certo? Então, vamos criar aqui um outro exemplo, que é o exemplo 5 já, né? Então, o exemplo 5 tá ficando bem intenso aí os nossos exemplos. Vou pegar aqui o exemplo, acho que 2, pode ser 2. Vou pegar o exemplo 2 aqui de base, lembrando que eu não estou fazendo cópia, né? Fazendo a leitura e a escrita, porque a gente já implementou todas essas funções antes, então eu estou fazendo um reuso aqui, tá vendo? Estou pegando o cabeçalho aqui, tudo isso aqui já está sendo usado para poder, então, a gente fazer então, um aproveitamento aí, né? Lembrando aqui principalmente da leitura, que a gente precisa disso aqui para ler uma frase. Então, esse exemplo 5 aqui, se eu compilar ele aqui, vamos dar uma compilada nele aqui, para ver se ele está funcionando. Vamos ver se ele está realizando a leitura, está realizando. Então, vou só repetir aqui o processo, né? Então, eu estou usando ali, lembrando que nós estamos lendo direto o arquivo aqui, as entradas, para ficar mais fácil aqui o processo de teste. Então, vamos lá. Eu quero fazer aqui 3 strings para a gente poder, então, realizar, então, as nossas comparações aí, certo? Na verdade, eu quero 4 funções, aula B e aula ID. Tá vendo que a string de comparação que a gente vai usar é essa primeira aqui, aula C. Aí a gente vai comparar ali com essa segunda e com essa terceira e com isso aqui vai dar um retorno para a gente, isso aqui vai dar outro, isso aqui vai dar outro exemplo. Então a gente tem que ler 4 strings. Então, bora lá para o código para a gente poder, então, realizar, então, essas 4 leituras. Então, eu preciso de 4 strings. Então, vamos criar 4 strings. 4 strings, né? Tamanho, a gente não vai concatenar. A gente só quer comparar, então a gente quer ler essas 4 strings. Então, vamos ler aqui essas 4 strings. Então, eu vou copiar isso aqui 4 vezes. Certo? Então, aqui é a string 2. Então, eu já estou lendo aqui a string 2. Aqui eu estou lendo a string 3. Está vendo? Então, que é prático quando a gente tem as nossas funções realizadas ali direitinho, implementadas direitinho. Então, a gente consegue, então, criar os códigos de uma forma bem mais efetiva, bem mais rápida, bem mais prática. Certo? Então, aqui eu já devo estar conseguindo, eu estou conseguindo, então, aqui já ler as 4 strings que estão lá no meu arquivo, tá? Então, a gente já tem as 4 strings. Então, eu quero comparar a primeira com a segunda, a primeira com a terceira e a primeira com a quarta. Então, eu quero fazer essas 4 comparações e aí a gente vai realizar essas mesmas comparações, realizando, então, os nossos testes aí, para poder realizar. Então, vou criar uma função aqui para comparar, para ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui. Uma função, porque eu tenho que imprimir
Eu posso imprimir as duas strings que eu estou comparando, né? Eu vou ler essas 4 strings, em vez de escrever essas 4 strings, eu vou fazer um outro processo aqui. Vou fazer a leitura, né? Vou fazer aqui a leitura, agora eu vou fazer uma função para fazer a comparação. Então, comparar string não é a que eu estou criando ainda, né? Saída da comparação. Saída comparar. Isso. Vamos chamar isso aqui. Então eu vou criar aqui 2 strings, que aí eu consigo fazer a comparação dessas 2 strings da forma como que eu desejo aqui. Então fica mais clean ali o nosso código ali. Então o que eu estou querendo aqui é fazer a comparação e imprimir esses resultados dessas comparações. Então, quando a gente compara uma string, então a gente tem uma resposta, né? Então, toda vez que a gente faz o strcomp, então a gente vai comparar 2 strings e esse strcomp vai ter um valor. E aí, esse valor, ele pode ser maior do que 0, né? E aí esse valor ele pode ser menor do que 0, e aí eu vou criar aqui uma função else if, ele pode ser menor do que 0, e esse valor ele pode ser igual a 0, certo? Então essas são as 3 respostas possíveis da função de comparação de 2 strings. Aí, o que eu vou fazer, né? Então, vamos criar aqui uma mensagem aqui diferente. S1, se ele for maior, S1 é maior que S2. S1, né? Que é o %S, é maior que S2. Vamos pôr a mensagem aqui, ó, %S. Esse maior significa que numa possível ordenação de string, esse valor S2 ele teria que estar antes do S1. Então, quando eu comparo 2 strings e aí eu tenho essa diferença de valor, então a gente tem essa posição. E aqui eu vou imprimir aqui o resultado aqui, ó. Esse valor ele é importante para a gente entender isso. Então, o que eu imprimi aqui? S1, S2 e o resultado. Certo? Se ele for menor que 0, então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o S2 é maior, ou seja, ele numa ordenação crescente, o S1 está na posição correta, certo? E aí eu estou imprimindo aqui o S2, o S1 e a resposta. E se for igual a 0, então aí a gente tem aqui o S1 é igual ao S2, certo? Então S1 é igual ao S2. Então nós temos aqui, ó, quando a gente compara 2 strings, e aí eu vou pôr aqui a saída de string, saída da comparar da string, por exemplo, string 1 com a string 2, e aí eu quero comparar todas elas, né? Da string 1 com a 3 e da string 1 com a 4. Para a gente ver aí o que é. Aí tá vendo? Eu só organizei ali
ele vai fazer a mesma coisa ali para os três. Então vamos compilar aqui, acho que eu fiz muita coisa, não sei se vai dar certo. De primeira, o professor está ninja. Então vamos lá, ó. S1, aula de C, é maior que a aula de B. Está vendo que a aula de B, numa possível ordenação, ela teria que estar antes? A resposta retornou um valor positivo. Então, se essa resposta não retornar esse valor positivo, e esse valor pode ser qualquer número inteiro positivo, significa então que a S1 ela está ordenada de uma forma decrescente em relação a S2. Na segunda linha, então, a aula de B é maior que a aula de C. Então, significa a string 2, ela está numa ordem maior que a string C, né? E aí, na pesquisa de ordenação, eu teria que colocar a string C, né, antes da string D. Certo? A string 1 já é a string C, né? Ela já estaria ordenada na ordem crescente, ele estaria na ordem decrescente em ordem desordenada. Eu teria que trocar essa ordenação. E a string 1 na aula de C é maior que a string de 2. Eu não fiz comparação de duas iguais, né? Então, a aula de C numa ordenação, então ela está antes, porque ele é positivo, né? Então, na ordem, a S2 aí é a string F goiano, né? Então, ela está, a ordenação positiva, né? Ela está numa ordem correta, né? S1, eu pus aula de C, aula de B, e F goiano, aula de C. Se é positivo, significa que eu estou na ordem crescente certa. Eu não concordei com isso aqui. Aula de D, com essa afirmação minha. A aula de C está negativo porque ela está numa ordem certa. Tá, deixa eu ir naquele código lá que eu tenho algumas coisas aqui que eu não entendi aqui. Vamos lá. Então, a comparação, então, ela compara essas duas strings. Eu não sei se eu fiz a comparação certa, mas sempre está comparando a aula de C com as outras informações, né? A aula de C, a aula de D. Deixa eu colocar aqui a aula de C aqui, que aí vai ficar melhor para a gente comparar lá. Deixa eu rodar de novo aqui, né? Então, a aula de C é maior que a aula de C. Por que ficou aula maior? Aula de C? E pus algum caractere a mais aqui? Não, né? Aula de C, aula de C. Aqui tem, ó. Aqui tem uns caracteres a mais. Vou apagar esses caracteres aqui. Por isso que estava dando diferença. Estava, acho que a nossa temporada está certa. Isso, agora ficou certo. Vamos entender aqui. Aula S1, a última linha, aula de C igual a S2, aula de C. Então, se retornar zero, as distribuições são iguais. A primeira linha, aula de C, ela é maior que a aula B. Agora eu entendi, porque o IF goiano, como ele estava maiúsculo, na tabela ESC ele vem antes mesmo. Então, a tabela ESC do minúsculo ele é maior do que o maiúsculo, né? Então, essa lógica tá funcionando, então. Então, aqui a gente tem o que eu queria dizer para vocês certinho. Então, olha aqui. Se eu tenho aqui, ó, aula de C, né? É maior que a aula de B, então, se eu retorno esse valor aqui positivo, significa que eu teria que trocar isso aqui numa possível ordenação crescente. Se eu retorno esse valor negativo, então significa que a S1 está antes da S2. Então, numa possível ordenação, eu não precisaria trocar S1 com S2. Né? E se for zero, significa que eu não tenho, então, que fazer nenhuma averiguação de valores, que são iguais às strings. Certo?
Então, aqui eu criei a função de comparação e agora eu vou, então, criar uma função de comparar, né? Então, eu vou criar aqui a comparar, que é a mesma coisa da função de comparação das duas strings. Então, vamos pegar aqui, né? Criar aqui as duas strings. Para fazer essa comparação, a gente vai comparar sempre, a gente tem que descobrir qual que é a maior, né? Então, eu vou o tamanho da maior, né? Então, eu vou criar aqui uma função de tamanho da maior para a gente poder usar essa função ali dentro. Deixa eu aproveitar aqui esse cabeçado. E aí, qual que é a ideia aqui de eu fazer aqui essa função maior aqui? Então, eu vou criar aqui uma função P1, que vai receber o tamanho da string e vou criar aqui um tamanho 2, que é o tamanho da string 2. E aí eu vou só retornar aqui o valor da maior. Se P1 for maior que P2, eu preciso desse valor maior, né? Eu vou retornar P1. Caso contrário, eu vou retornar P2. Certo? Então, essa função aqui, só para retornar o valor da maior. Então, para comparar, então eu vou criar aqui o tamanho. Quem que é o meu tamanho? É o tamanho da maior. Eu quero que o tamanho da maior aqui seja a minha o meu valor que eu vou usar aqui para as minhas strings. Certo? Então, verificado o tamanho, agora eu posso fazer a minha comparação. A minha comparação, ela tem que fazer um contador aqui, né? Vamos iniciar aqui um contador 0, né? E vamos criar uma variável x aqui para a gente poder fazer o laço, né? Então aqui, de 0 até o tamanho da maior string, então de 0 até o tamanho da maior string, então x é menor que p, eu vou fazer então o x mais, certo? Então eu estou realizando então aqui o tamanho. Certo? Aqui, dentro aqui eu vou comparar, ver se elas são iguais, né? Então aqui é uma comparação simples, né? Então aqui, if a minha string 1 vai ser de posição x, tem que ser igual à minha posição. Aqui eu poderia fazer por contra-exemplo, seria até mais prático, né? Eu acho que eu achar um contra-exemplo, né? Se eu achar uma posição que é diferente, acho que é melhor, né? Então, se eu achar uma posição que é sim, é diferente da posição de S2, eu acho que é melhor do que contar aqui a quantidade aqui. Então, eu vou... eu não precisaria nem desse valor disso aqui, então. Então, eu posso deixar só x aqui mesmo, né? Então, como eu estou fazendo por contra-exemplo, então eu vou realizar aqui esse teste da seguinte forma. Se for diferente, eu vou retornar para a minha função esse valor aqui, ele vai ser aqui agora, se ele for maior aqui, tá, vamos fazer o seguinte, se esse valor de F1 for maior que isso, então eu tenho que retornar positivo. Vou criar outro teste aqui, se ele for menor, então, por exemplo, né? Se ele for menor, então ele vai retornar menos 1. Caso ele não achar nenhum valor maior ou menor de x, né? Dos valores que ele passar por todo x, então ele retorna 0. Acredito que eu criei a função str concat.
Então, acredito que seja a mesma função aqui. Eu vou trocar ela aqui, né, para ver se a gente tem o mesmo efeito ali. Então, comparar, tá vendo? Então, a mesma função eu teria que ter os mesmos valores lá, 1 menos 1 e 0. Se não for, então a lógica nossa de terra. E B. Tá vendo? Então, a gente fez a mesma lógica da função de STR comp, né? Então, se o valor de S1 for maior que 2 é positivo, ou seja, S1 ele teria que vir depois de S2, S1 menor que S2 é negativo, então significa que está numa ordem crescente correta, e se retornar zero é porque ele testou toda a nossa string e não encontrou nenhum contra-exemplo aqui, e vai retornar zero, indicando a igualdade das funções. Tá vendo? Então, ficou bem clean aqui a nossa leitura, a nossa comparação. Eu chamei a função de comparação com a primeira, segunda, terceira e quarta, né? E aqui eu só troquei aqui, então, qual função que eu estava usando, né? Então, aqui eu posso realizar, então, essa troca bem rápida e aí a gente tem o resultado lá, ó, com a função que eu desenvolvi. Então o efeito foi o mesmo. Então, se eu quiser voltar aqui para a função strcomp, então vai dar o mesmo efeito aqui da minha função, certo? Claro que esses valores da strcomp podem ser diferentes de 1 e 0, e a nossa sempre vai dar 1 menos 1 e 0. Dito isso, então acho que é o que a gente precisava implementar. Vou deixar aqui a função principal, a função de comparação, se vocês quiserem implementar, a função de comparar, né, que é a que eu desenvolvi. A de tamanho, eu criei essa função aqui só para saber das duas funções qual tem o maior tamanho, para a gente percorrer uma relação maior, né? Da erro de lógica e da comparação, a leitura e a escrita, né? A função 4 de tamanho, então aqui está a função de tamanho que a gente criou. A função 3, aqui a concatenação, essa função de concatenação, a função principal do nosso programa. O 2, então aqui a cópia, né? E a função principal do nosso programa, e aqui a nossa leitura, a nossa função principal do nosso programa. Então, acredito que seja isso que eu queria passar para vocês nesse dia de hoje. Então, a gente encerra por aqui a nossa gravação e aguardando que vocês façam, então, agora a lista de exercícios, esses 3 exercícios, e mande para a gente lá no Swap, né, que a gente vai contar isso para uma aula das strings aí. Então, tá, obrigado aí pela audiência, pela paciência, bons estudos aí, espero que esse vídeo possa auxiliar vocês aí nesse processo aí de aprendizado.